Porto e Baixada. Oferecimento: Brasil Terminal Portuário. Acreditar e inovar. Praticagem de São Paulo. Segurança, tecnologia e produtividade a serviço do Brasil. Impact Brasil Service. Otimize seus processos. Ecoporto, a força que movimenta. Engext Engenharia, comissionamento industrial e inspeções. E Eldorado Brasil, uma empresa eficiente e sustentável. Ô, vida chata, hein, gente? Esse Porto Baixada tá demais. Eu adoro fazer parte disso, diretamente do Parque Valongo. Comigo, Felipe Folli, mais um programa no ar. Todo sabadão a gente tem um encontro marcado por aqui para te falar sobre o Porto. Para quem não é do Porto, a gente traduz toda a linguagem difícil, sabe? E você entende e fala, nossa, eu entendo agora, hein? Hoje a gente vai falar sobre o direito marítimo com a Cris Wagner, gente, especialista no assunto. Também vamos falar sobre a Copa Porto. Gostam de futebol? De uma resenha? Também por aqui, a TH+ Band junto com a RF Sports estão promovendo a Copa Porto, então você vai acompanhar tudo. E hoje também estaremos por dentro de um terminal. Como assim? Pois é, você vai enlouquecer porque tá imperdível. Então bora lá! Ô Felipe, tudo bem? Pô, que prazer aqui estar participando do programa novamente. Pô, eu lembro como se fosse hoje, nessa sala aqui que a gente tá, março do ano passado, né? Pô, muito bacana de estar conversando com você novamente, de dar os parabéns para o programa fazendo 1 ano de aniversário. Pô, todo sábado, né, assistindo, falando um pouco do Porto. E pra gente é muito interessante, muito importante isso, Felipe, porque a gente consegue de uma forma bem bacana, e o programa vem trazendo isso todos os sábados, para o público em geral conhecer o que é o dia a dia da operação portuária. Então, nós da Eldorado Celulose aqui, pô, a gente produz celulose lá em Três Lagoas, né? A gente produz quase 2 milhões de toneladas e exportamos utilizando o Porto de Santos. Olha que coisa interessante, né? Grande parte, provavelmente, aí da população santista não tem ideia do volume que a gente consegue exportar pelo Porto de Santos. E é tão importante o Porto de Santos que ele viabiliza, né, uma operação lá em Três Lagoas. Então, o Porto de Santos ele não é só importante para os santistas, não só importante para Santos, mas também importante para outros estados, para outras cidades que precisam utilizar o porto para poder exportar sua mercadoria. Hoje, o Brasil é o maior exportador de agro do mundo. Então, na celulose, o Brasil é o maior exportador de celulose do mundo. No grão, o Brasil é o maior exportador de grão do mundo. E cada vez mais ele cresce e a gente precisa estar adequando a nossa infraestrutura para poder fazer e estar apto a esse crescimento. Então a Eldorado, como que ela vem trabalhando? Primeiro foi a construção desse terminal. Então a gente já construiu um terminal que equivale a um volume de 3 milhões de toneladas, então hoje já estamos prontos para crescer. Outro ponto importante, nós estamos trabalhando para conectar a nossa fábrica à ferrovia, porque hoje nós utilizamos caminhões também. Então é muito importante também que o acesso ao porto a gente tente de alguma forma eliminar a quantidade de caminhões. Então é importante que a gente invista também. Então a Eldorado, ela está fazendo um trabalho forte para investir numa linha ferroviária para conectar a nossa fábrica até o Porto de Santos. Então eu quero agradecer pelo convite de estar falando. E olha, eu vou te falar uma coisa, desse 1 ano que nós tivemos aqui no Porto de Santos, a gente fez muita coisa bacana. Então acho que uma coisa bacana que a gente fez aqui, primeiro, nós alcançamos mais de 1 milhão de toneladas em 2024, né? A gente conseguiu bater essa marca. A gente conseguiu bater recordes de conseguir embarcar dentro de um navio 21 toneladas em um dia, onde normalmente a média é de 15 mil, né? Então, pô, um recorde muito bacana pra gente. Outra coisa legal, nós inauguramos aqui de frente para o nosso terminal ele é grande, né? Tem quase 500 metros de comprimento e nós
pintamos 3 painéis. Então a gente contratou um artista plástico que ficou 1 ano pintando esses painéis. Então um painel com uma mão segurando uma muda de árvore, né, de eucalipto, que é onde o eucalipto ele é o responsável para gerar celulose, né, a matéria-prima. A gente também pintou a nossa fábrica, então você que tem curiosidade, vem fazer uma visita aqui no Porto na região do Porto e olha esses painéis. E o terceiro painel é a floresta de eucalipto. Então, são painéis grandes, de quase 20 metros de altura, então a gente fez isso para poder integrar mais a sociedade, né? A gente fala do Porto Cidade, então a gente integrar o Porto Cidade, então venham conhecer, é muito bacana. Outra coisa legal que nós fizemos foi inaugurar um viaduto e um viário interno aqui no Porto de Santos. Então isso deu mais agilidade aqui aos veículos que atendem todo esse cluster da celulose, né? Todos esses vários terminais que nós temos de celulose aqui no Porto, junto com a Eldorado Celulose. Então esse viaduto e esse viário interno deu mais agilidade, deu mais flexibilidade, você não precisa ficar esperando o trem ficar passando, então você passa pelo viaduto. E por fim também, falando de Porto Cidade, a gente está falando da inauguração da passarela. Essa passarela, acho que é uma das passarelas que tem aqui nessa região aqui, que é utilizada por quase 1000 pessoas aí que utilizam essa passarela para poder fazer a ligação lá da avenida aqui para a área central, sem precisar ficar cruzando a linha do trem, que é muito perigoso. Outro ponto importante foi a UBS também, que nós entregamos para a prefeitura, aqui na região mesmo portuária, para atender 16 mil pessoas. Então, quer dizer, é uma ABS importante, uma policlínica importante aí com vários atendimentos. Bom, tudo coisa boa, né? Então, mais uma vez, quero agradecer, parabéns pelo 1 ano de programa. A gente espera e a gente está aqui para poder fortalecer e está apresentando o Porto para toda a população santista. Muito obrigado a você, Felipe, muito obrigado também pela TV Tati, pela Rede Bandeirantes. Confira agora os primeiros resultados da Copa Porto. A gente promete e cumpre, viu? Aqui tem futebol e resenha também. Até o dia 2 de julho, este campo de futebol society vai estar assim, bem movimentado e com disputas pra lá de acirradas, como prevê um dos organizadores do evento, o ex-atacante Rodrigão, que brilhou nos gramados defendendo Santos, Palmeiras e Inter de Porto Alegre. É interação, né? A gente brinca aqui. Até o apito inicial é a interação, depois vira a competição. Realmente vira a competitividade, porque o esporte está linkado no sangue, né, do brasileiro, e ainda mais o futebol. Então a oportunidade que esses colaboradores têm de repente, numa competição aí promovida pela RF Sports, de mostrar aí que tem condições, até os 18 anos aí já até querem, Rodrigo, tem vaga lá no Sub-20, arruma realmente uma avaliação para que eu possa estar presente. Mas brincadeiras à parte, é onde eles podem realmente se reunir e mostrar aí, disputar o melhor, desenvolver o melhor para a sua empresa. A Copa Porto reúne mais de 400 atletas de várias equipes, todas formadas por funcionários de empresas de logística que atuam no Porto de Santos. É a maior competição do segmento de Porto no país. A gente fica muito feliz de ter criado ela em Santos há 3 anos atrás e estamos na 3ª edição da Copa Porto. Este é o 3º ano da competição, que bate um recorde de equipes participantes. No primeiro ano nós fizemos com 12 equipes, o segundo foram 16 equipes e neste ano agora nós estamos com 18 equipes participando da Copa Porto. Todas as partidas vão acontecer no Complexo de Futebol Society do Clube Portuários de Santos. A entrada é gratuita para quem quiser torcer de perto. O Portuário sempre foi um clube esportivo e para nós aqui do Portuários é uma grande recepcionar esse campeonato, grato a gente, né? E receber um campeonato de tão grande importância. E qual é a tua expectativa para essa competição aqui? Futebol, né? A gente é ligado com futebol.
o Portuários é ligado ao futebol, eu, Adriano, treinador de Jabaquara, ligado ao futebol. É isso que a gente quer trazer as empresas, quer trazer o esporte aqui. E parabéns para o Porto, para as empresas aí que estão proporcionando um grande campeonato. E aqui dentro do nosso clube. Quem não puder comparecer, pode acompanhar os jogos ao vivo pela TV, através do canal Sportcast TV no YouTube. A entrada é gratuita aqui no Clube Portuários. Quem quiser prestigiar a sua empresa do coração pode vir. Se não, o canal Sportcast transmite ao vivo as partidas no YouTube, sempre às segundas e quartas-feiras, às 19, às 20 e às 21 horas. Vai acompanhar tudo ao vivo? Tudo ao vivo, em tempo real. E aí, tá gostando do nosso programa? Então não saia daí, porque já já tem muito mais pra você. Fica na tela, fica ligado, eu tô te esperando. Como tirar os sonhos do papel? Quer um conselho? Comece com um plano. Um plano visionário que fuja dos padrões, que vá bem da terra ao mar. Conecte tecnologia, conecte o futuro e o mundo, que una as pessoas por um futuro mais próspero e sustentável. Um plano que siga em movimento, em um vai e vem surpreendente, intenso, desafiador e cheio de realizações. Como esse sonho que começou com a gente e só continua com você. Hoje ele está assim, com cara de terminal moderno, jeito portuário e coração brasileiro. Brasil Terminal Portuário. Acreditar e inovar. Diminuir custos operacionais, promover o desenvolvimento sustentável e aumentar a competitividade internacional. Com esses objetivos, a Frente Parlamentar de Portos e Aeroportos foi criada, a FPPA, presidida pelo deputado federal Paulo Alexandre Barbosa, considerado um dos melhores parlamentares do país e o melhor da Baixada Santista pelo respeitado ranking dos políticos, também foi premiada como a 5ª frente parlamentar mais relevante do país entre 309. A atuação da FPPA em pautas relevantes fez a frente se destacar no cenário nacional. E aqui na Baixada Santista, esse trabalho pode ser visto nas obras do Aeroporto do Guarujá, em cada etapa do Parque Valongo e no tão sonhado Túnel Santos Guarujá, que em breve se tornarão realidade. Aguardem, pois em 2025 virão muitas realizações. É de Mato Grosso do Sul que sai a celulose da Eldorado Brasil para mais de 40 países. Inovação e tecnologia para um dos produtos mais sustentáveis do planeta. Há mais de uma década, nossa operação é guiada por valores que tornam a Eldorado Brasil uma das mais modernas e eficientes empresas de celulose do mundo. Tecnologia presente na floresta, na logística e na indústria. Mas, acima de tudo, está a nossa gente que faz da Eldorado Brasil uma empresa eficiente e sustentável. Você conhece o Grupamento de Patrulha Naval Sul-Sudeste? Pois é, são eles que cuidam de boa parte da nossa segurança dentro da água. Estou aqui com o capitão-tenente, que é comandante, o Lerbach, desse navio, que é o Guajará, gente. Pois é, como que funciona, o que a Marinha faz aqui pela nossa população em Santos, principalmente no porto, né? Explica pra gente, por favor. No caso aqui, eu sou o comandante do navio Guajará, né? E nossa missão aqui, principalmente, é implementar a fiscalização das leis, no sentido da segurança do tráfego marítimo e também a proteção das nossas águas jurisdicionais, certo?
principalmente as águas jurisdicionais subordinadas ao que a gente chama aqui de 8º Distrito Naval, que é o litoral de São Paulo e Paranaguá. Então, a partir da saída aqui do canal do Porto de Santos, essa aqui é toda a nossa área de atuação. E aí nós fazemos desde a fiscalização, certo, das embarcações, de documentação, mas também tem a parte de combate a contrabando, tráfico de ilícitos, também a proteção ambiental. E também atuamos na parte de busca e salvamento, né? Na parte da salvaguarda da vida humana no mar, como a gente fala, tanto na parte de fiscalização, né? Na prevenção, para que as embarcações estejam fazendo uma navegação segura e não tenha necessidade de a gente buscar alguém perdido no mar, mas também nós efetivamente fazemos busca nessa área de jurisdição, né? A pessoas desaparecidas no mar, nesse sentido aí da salvaguarda da vida humana. Então, é algo que é muito importante para nós, é a questão do treinamento dos nossos militares. Legal. Então, nós estamos em constante treinamento de forma que essa equipe esteja capacitada aí para atuar na parte de segurança marítima mesmo e do tráfego aquaviário. O Carlos está aqui do meu lado, é o comandante do Grupamento de Patrulha Naval Sul-Sudeste. Explicando para você o que faz esse trabalho deles fantástico aqui. Resumidamente, ele me falou: Felipe, nós somos a tropa de choque. A Marinha do Brasil está ali fazendo a fiscalização e a gente é quem vai para o combate. É isso mesmo? Exatamente. A Marinha do Brasil, ela segrega a área marítima em 9 distritos navais, né? E aqui, no 8º Distrito Naval, é responsável pela área marítima de São Paulo e do Paraná. Cabe ao Grupamento de Patrulha Naval, basicamente, trabalhar com 2 tipos de missões, né? O nosso grande propósito, que é garantir a nossa soberania e proteger as nossas riquezas. Então, nessa parte, no âmbito do 8º Distrito Naval, né, nós temos a capitania que está nessa área de fiscalização e o Grupamento de Patrulha Naval, como você falou, que é a tropa de choque, que é o que está preparado ali para o enfrentamento. Por isso que nós temos 5 meios aqui, que são todos que têm capacidade de metralhadoras, canhões. Nós temos várias entidades de segurança que estão envolvidas aqui, como a Guarda Portuária, Polícia Federal, Receita Federal, Polícia Civil, Polícia Militar. Nós praticamente apoiamos todos eles. Em uma operação da Polícia Civil, se for necessário, a gente tem que estar pronto para reagir. Então, por isso que a gente normalmente vai com a nossa lancha blindada, pessoal qualificado, com armamento pronto. O que nós temos de riqueza do nosso leito marinho, espécies que são muito cobiçadas aí para o comércio, e é tudo nosso. Então a nossa missão é garantir que essas riquezas sejam sempre dos brasileiros. Você achou que eu não ia conhecer a embarcação blindada? É lógico, estamos aqui, é Porto e Baixada. Estou com o suboficial da Marinha para a gente poder explicar sobre essa embarcação. Tudo bem? Tudo bem. E aí, me fala um pouquinho, é toda blindada mesmo, se vier qualquer combate aqui, aguenta o tranco. A embarcação tem blindagem nível 3, né, para 762, então é uma blindagem nível militar. Nós temos uma célula de sobrevivência aqui, então, qualquer disparo de arma longa, 762.30, a gente está seguro dentro da embarcação. Rapaz, e essa é a metralhadora aqui em cima? Essa é uma MAG, né, calibre também 762 ou .30 da polegada. Tem uma cadência de disparo de 650 tiros por minuto. Então a gente guarnece aí fitas de 500, fitas de 1000 disparos, né? E já precisou usar? Bom, a gente teve a sorte de não precisar, né, fazer emprego de uma arma de fogo com essa potência. É uma arma de emprego coletivo, então ela é o nosso último recurso, a nossa última defesa. Então a gente teve a oportunidade aí de se evadir, de ter enfrentamentos, mas usando da proporcionalidade sem fazer uso de uma arma tão potente quanto a MAG. E para a galera entender, quem está vendo agora, qual que é a responsabilidade de vocês, desse trabalho de vocês? Bom, vocês estão aqui todos protegidos, estão também protegendo a identidade de vocês, porque é um trabalho muito importante. Eu queria que você explicasse um pouco. A nossa equipe, né, tem por finalidade o patrulhamento ostensivo, né, visando coibir e reprimir os crimes transfronteiriços, em especial o tráfico de drogas, impedindo aí a possibilidade de fuga por parte de agentes perturbadores da ordem. Então a nossa função é essa, fazer o patrulhamento ostensivo, mostrar a presença do Estado, né, nos locais de difícil acesso, onde equipes com recursos normais não conseguem entrar. Bom, agora a gente vai falar com a Cris Wagner, gente, especialista em direitos portuários. Você sabe, né? Aqui no Porto Baixada é assim, você fica por dentro de tudo.
O direito marítimo, ele atualmente está com esse desafio de poder se enquadrar, né, as novas políticas públicas relacionadas à transição energética, mas muitas dessas leis que já foram feitas nesse sentido, elas ainda precisam de regulamentação. Então, na verdade, os advogados estão trabalhando já na prevenção, em contratos, mas ainda precisamos de que essas leis sejam regulamentadas para a gente poder definitivamente atuar nessa área. Os obstáculos que as empresas enfrentam hoje em dia para poder produzir outros tipos de combustível, como o hidrogênio verde, que a gente já tem uma lei, né, a respeito do marco regulatório para a produção do hidrogênio verde, ela também precisa de regulamentação. Então, as empresas, elas precisam, para poder começar essa produção aqui no Brasil, elas precisam que haja uma política pública, né, vindo aí do nosso governo, para poder as empresas começar a produzir esse combustível. Hoje em dia, a gente tem alguns precedentes judiciais, porque a gente agora tem um novo ramo do direito, que é o direito climático. Ele é decorrente do direito ambiental, obviamente, mas hoje em dia eles são tratados como áreas distintas, e as demandas que a gente já teve, né, para citar alguns precedentes judiciais, elas dizem respeito aos contratos de financiamento. Porque os contratos de financiamento, por exemplo, do BNDES, eles precisam ter, se eles vão financiar alguma obra, alguma estrutura, eles já precisam ter cláusulas que comportem justamente a questão da transição energética, que garantam. Então, a gente já tem algumas demandas justamente colocando, inclusive, o BNDES no polo passivo, além do governo, seja estadual ou federal, por não terem colocado esse tipo de garantia no contrato e, por consequência, o governo não está cumprindo essa questão da transição energética. A Organização Marítima Internacional, ela cuida dos interesses, principalmente do setor marítimo, com relação à transição energética, né, e à descarbonização. Recentemente, foi feito um acordo na IMO, onde os Estados-membros decidiram precificar o carbono, a emissão do carbono. Tudo isso para poder controlar a descarbonização em todos os países que são membros desse acordo. O problema disso também, novamente, é que a gente precisa de uma legislação interna para poder abarcar esse tipo de precificação. A gente já tem um arcabouço legal, seja constitucional ou de lei federal, que é a nossa lei aí, o nosso plano nacional de mudanças climáticas, mas a gente precisa de uma regulamentação para essa decisão que é recente, ela é agora de abril. Os países serão precificados de acordo com a emissão de carbono, eles vão ter que pagar essas taxas, e essas taxas vão reverter justamente para investimento dos países em desenvolvimento, o Brasil é um deles, só que precisamos também de uma regulamentação para poder, inclusive, não ter uma bitributação, porque pode ser que aqui no Brasil a gente adote esse tipo de precificação na cabotagem. O Brasil, ele somente estará preparado para poder fiscalizar essas decisões internacionais a partir do momento que ele internalizar através de uma política pública. Já temos algumas, mas elas precisam de regulamentação. Então, é importante a gente dizer que para poder ter essa fiscalização, inclusive multissetorial, a gente tem que ter a política pública, mas também a boa vontade do cidadão, né? Daí eu estou falando de empresa, como cidadão comum. Os contratos de afretamento de navio e os contratos de construção naval, hoje em dia, eles já precisam inserir essa questão da emissão de carbono. O problema é que os navios já existentes, eles não estão preparados para receber qualquer outro tipo de combustível. Alguns navios já foram lançados por alguns armadores
que andam através, né, que navegam através do GNL, mas o problema é que no Brasil não há estrutura, por exemplo, para eles abastecerem o navio com esse gás. E isso compromete rota, entrega de container, porque o navio ele tem que vir com combustível mais cheio, nesse caso o combustível que não vai emitir tanto os gases de efeito estufa, e não consegue trazer toda aquela mercadoria que ele não consegue preencher o navio dele inteiro, que ele poderia vender mais frete e não pode vender para o Brasil, porque justamente a gente não tem uma estrutura para fornecer outro tipo de combustível. Então, os contratos de afretamento de navios que já existem, é complicado você inserir uma regra para o uso de determinado combustível, se naquele país para que vai haver ali aquele trânsito internacional, não tem ainda uma estrutura ou tem a produção de um combustível verde. E os contratos de construção naval, que é um novo contrato, um novo navio, ele já vem com esse tipo de cláusula, onde quem solicita a construção de um novo navio, de uma nova embarcação, precisa já se adequar a essa transição energética. O Brasil ele vem se preparando aí para a transição energética, para a descarbonização. Isso ele tem feito através de políticas públicas, como, por exemplo, a gente teve aí há 2 anos atrás a BR do Mar, que trata aí da questão da cabotagem, porque a intenção é que você tire o container da rua, que é feito, ele transita através do transporte rodoviário. E a intenção da BR do Mar é justamente incentivar a cabotagem, que é uma navegação costeira, para poder emitir um grau menor de carbono aí no nosso planeta. Ocorre que ela está para ser regulamentada, agora parece que até o final do mês vai sair essa regulamentação. O governo federal também informou que vai fazer, também agora até o final do ano, que vai fazer a BR Hidrovias, que é justamente para poder fazer o transporte através de hidrovias, que é outro planejamento justamente para tirar os caminhões da rua e emitir menos gases de efeito estufa. Mas tudo isso a gente tem que entender que a transição energética ela é multissetorial. Ela não é apenas o lançamento de novas tecnologias, a gente tem que ter uma integração aí, então ela vai ser uma transição, acima de tudo, jurídica e institucional. Os advogados dessa área, do direito marítimo, ou até da questão do direito climático, eles podem auxiliar os clientes já em seus contratos atuais, você está contratando com uma empresa, você já exige que naquele contrato tenham cláusulas já para garantir a sustentabilidade, contratos de afretamento, contratos de construção naval, de afretamento de navio, se o navio já possui uma preparação, uma estrutura para receber outro tipo de combustível. Então o advogado ele consegue auxiliar principalmente de maneira preventiva para que essa questão não vire uma demanda jurídica. É isso aí, gente. Eu espero que você tenha gostado, porque cá para nós é demais a gente poder entrar nesse mundo portuário, aprender, eu aprendo a cada dia, eu sei que você também é aí do outro lado, então todo sábado a gente tem um encontro. Obrigado, Eldorado Brasil, Copa Porto, a Cris, todos que fizeram parte desse programa, e se você tiver alguma sugestão, manda no nosso WhatsApp, porque estamos sempre rodando atrás de pautas, nosso time vê tudo. E até sábado que vem. Valeu! Porto e Baixada. Oferecimento. Brasil Terminal Portuário. Acreditar e inovar. Praticagem de São Paulo. Segurança, tecnologia e produtividade a serviço do Brasil. Impact Brasil Service. Otimize seus processos. Ecoporto. A força que movimenta. Engext Engenharia. Comissionamento industrial e inspeções. E Eldorado Brasil, uma empresa eficiente e sustentável.